Vamos mergulhar numa ideia muito poderosa. O que realmente diferencia uma organização que só sobrevive de uma que constrói um legado de verdade? A gente não está falando de deixar uma herança, sabe? Algo que acaba. A gente está falando de cultivar um legado, algo que cresce e inspira. Vamos entender como fazer essa virada de chave. E para começar essa conversa, nada melhor que a famosa frase de Sócrates: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Agora, e se a gente aplicasse essa mesma lógica para as organizações? Uma empresa que não para examinar seu propósito, seus valores, seu impacto, ela está só existindo, sabe? A reflexão é, sem dúvida, o primeiro passo para construir um legado. E isso nos leva direto para a pergunta central. A gente está construindo uma herança ou um legado? Para ficar mais claro, pensa na herança como um balde de tesouro. É finito, é material e uma hora acaba. Já o legado é como uma árvore que cresce, que se fortalece e que dá frutos para as próximas gerações. A escolha entre esses dois caminhos, basicamente, define o futuro de qualquer organização. Então, por que tantas organizações falham em construir um legado? O problema todo, a raiz da questão, está numa confusão essencial. Um mal-entendido sobre os próprios princípios que deveriam nos guiar. E para a gente esclarecer isso, a gente precisa voltar lá na origem de duas palavras que usamos o tempo todo, mas que talvez a gente não entenda tão bem: ética e moral. Olha só, a distinção crucial está toda aqui, entre ética e moral. Ética vem lá do grego ethos e está buscando princípios universais. A pergunta da ética é: o que é bom para todos? É sobre o bem comum, entende? Já moral, que vem do latim mores, é totalmente contextual. Tem a ver com as regras e costumes de um grupo específico. A pergunta da moral é: o que é certo ou errado aqui, nesse lugar, nesse tempo? Entender que a ética é universal e a moral é local, essa é a chave para destravar todo o resto. Ok, com essa clareza entre ética universal e moral contextual na mão, agora a gente pode começar a desmascarar alguns mitos bem comuns no mundo corporativo. São justamente essas ideias erradas que deixam as empresas presas no ciclo da herança e as impedem de construir um legado de verdade. O primeiro mito é essa própria ideia de que existe uma ética empresarial, uma ética médica, como se fossem coisas separadas. Essa fragmentação é muito perigosa. Ela sugere que os princípios de certo e errado podem mudar dependendo da profissão, como se existisse uma ética para os negócios e outra completamente diferente para a vida pessoal. Mas a verdade é que ética é uma só. Universal. Princípios como justiça, dignidade, respeito, eles não mudam de uma sala de reunião para um consultório médico. O que muda é o contexto onde eles são aplicados. Por isso, o jeito certo de falar é ética aplicada aos negócios, ou ética aplicada à medicina. Os princípios são os mesmos, a aplicação é que é específica. O segundo grande mito é acreditar no poder mágico de um código de ética. A simples ideia de que algo tão complexo, tão vivo quanto a ética pode ser colocado numa caixinha, transformado numa lista de regras, isso já é parte do problema. O problema fundamental aqui é que um código de ética faz exatamente o que a gente acabou de ver que não funciona. Ele confunde os princípios universais da ética com as regras específicas da moral. Isso transforma o que deveria ser uma reflexão viva, constante, em um documento estático quase legalista. E muitas vezes ele serve mais para proteger a empresa juridicamente do que para guiar as pessoas de verdade. E aí vem o terceiro mito, que é a solução que parece mais fácil: criar um comitê de ética. A lógica parece boa, né? Vamos delegar a responsabilidade de pensar sobre isso para um grupo de especialistas. Mas, na verdade, isso cria uma armadilha perigosa. Na prática, isso pode virar um desastre. O comitê muitas vezes se torna só uma formalidade burocrática, um jeito de terceirizar uma responsabilidade que deveria ser de todo mundo, todos os dias. O foco muda, deixa de ser a consciência de cada um e passa a ser a conformidade com as regras. E isso é o exato oposto de uma cultura ética viva. Certo, a gente já viu o que não funciona. Desconstruímos os mitos que nos prendem. Então, qual é o caminho certo? Se um código de ética é uma armadilha, qual é a ferramenta correta para a gente construir uma cultura forte e um legado que dure? A solução está na terminologia e, mais importante ainda, na intenção. A ferramenta correta é um código de conduta e princípios éticos. A diferença parece sutil, mas é poderosa. Ele estabelece as condutas que se espera, essa é a parte moral, mas ele ancora essas condutas em princípios éticos universais, que explicam o porquê por trás da regra. O objetivo muda completamente.
sai da regulamentação e vai para inspiração. E como se constrói um guia assim? Bom, não é um projeto de um dia só, é um processo vivo. O primeiro passo é entender, olhar para a história real da organização sem filtro, o que deu certo, onde a gente errou. O segundo passo é definir, estabelecer quais são os princípios éticos universais que vão ser a nossa bússola. O terceiro é desenvolver o documento, não como um manual de punições, mas como um convite, uma inspiração. E o passo final, talvez o mais crucial de todos, é fomentar essa cultura o tempo todo, através de diálogo, de treinamento, de exemplo. É um ciclo que, na verdade, nunca termina. E para quem serve este guia? A resposta é simples, para todo mundo que se relaciona com a organização. Pensa nela como se fosse um holograma, sabe? Cada pedacinho reflete o todo. Um código de conduta eficaz não é só para os colaboradores. Ele tem que guiar a relação com acionistas, com clientes, com fornecedores, com a comunidade local e com a sociedade como um todo. E agora a gente chega na parte final e talvez a mais importante. Construir um legado ético não é ter um manual com todas as respostas prontas. É o exato contrário. É sobre desenvolver a coragem de viver com as perguntas, de encarar dilemas complexos que não têm solução fácil. A ética não é um destino onde a gente chega, mas sim um caminho que a gente percorre. Para a gente sentir isso na pele, vamos pensar num dilema real. Conheçam a Madalena, uma doutoranda brilhante que trabalha como acompanhante de luxo. O objetivo dela é juntar $1 milhão até os 30 anos para abrir uma clínica para pessoas carentes. Do ponto de vista dela, ela é uma mulher vitoriosa, no controle total do seu destino. Moralmente, muita gente a julgaria, certo? Mas e eticamente, como a gente analisa as escolhas dela? A história da Madalena nos força a encarar a pergunta final. No fim das contas, o que de fato define uma vida vitoriosa? É o resultado que importa ou é o caminho que foi percorrido? É estar de acordo com as regras morais de hoje ou é a busca por um bem maior, um princípio ético? Não tem resposta fácil. E o legado que a gente deixa, como pessoas e como organizações, é definido não pelas respostas que a gente encontra, mas pela coragem de continuar fazendo essas perguntas.